da 8ª semana do tempo comum, e também recordando, como a igreja faz, uma tradição antiquíssima, todo sábado, recordando também a memória da Virgem Maria. E nós acabamos de escutar um trecho retirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. O Evangelho da missa de hoje é continuidade do Evangelho da missa de ontem. E ontem, quem estava na celebração da missa, se recorda que Nosso Senhor, podemos dizer assim, tomado de uma ira que nós chamamos uma ira santa, Nosso Senhor entra no templo de Jerusalém, que era evidentemente o lugar mais importante para o povo da Bíblia, para o povo judeu. O templo era o lugar onde o povo devia oferecer o culto a Deus, o culto agradável, o culto em espírito e em verdade, o lugar onde Deus deveria ser glorificado. E Nosso Senhor, tomado de uma ira, repito, santa, toma um chicote e começa a expulsar todos que estavam ali no templo, sobretudo os negociantes, os comerciantes, e irado diziam a eles que eles tinham feito daquele lugar, que devia ser lugar de oração, um covil, uma toca de ladrões. Eu dizia ontem de maneira muito simples na pregação, na homilia, não do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista espiritual, o templo que hoje para nós é a igreja, é sempre santo porque é a casa de Deus, porque é o lugar do encontro com Deus, é um lugar onde manifestamos a Deus toda a nossa veneração, toda a nossa adoração e todo o reconhecimento de que tudo que somos é dom de Deus, é graça de Deus, não é? Porque nós, quando fazemos qualquer coisa que não é virtuosa, qualquer coisa que não seja generosa, que não seja boa, culpa nossa, pecado nosso. Mas quando fazemos qualquer ato bom, mesmo que seja um cisco de bondade, um trisco de bondade, quando agimos virtuosamente e bondosamente, mérito de Deus em nós. Quando não agimos virtuosamente, mas viciosamente, culpa nossa. Quando agimos virtuosamente, pode ser, repito, uma linha de virtude ou de bondade, é mérito de Deus em nós. Então, o templo é esse lugar onde eu vou para agradecer a Deus, para adorar a Deus, para expressar por Ele todo o meu amor, para glorificar o Seu nome, para reconhecê-lo, porque tudo que eu sou e que faço de bom é dom, é graça de Deus. Então, aqueles que estavam ali no templo, do ponto de vista externo, material, não estavam entendendo que o templo era lugar de adorar a Deus, lugar de querer as coisas de Deus, lugar de querer a vontade de Deus. E estavam transformando aquele lugar de adoração a Deus em lugar de adoração e obediência aos homens. Por isso Nosso Senhor dizia ontem: vocês fizeram da casa de meu pai uma toca de ladrões. Quando Nosso Senhor diz isso, Ele está se referindo, não é, ao 6º mandamento, não é, que é justamente não roubar, não é? E quando Ele se refere ao 6º mandamento, Ele está se referindo a todos os outros mandamentos. Por quê? Quando a gente falha
não é, desobedece um dos mandamentos, qualquer um, é porque nós desobedecemos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós cumprimos o primeiro mandamento, nós não vamos deixar de cumprir os outros. Nós só não cumprimos muitas vezes todos os outros mandamentos, não é? Não tomar o nome de Deus em vão, não colocar outra coisa no lugar de Deus, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não fornicar, não cometer pecado contra a sexualidade, não testemunhar em falso, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o bem do próximo. Nós só cometemos todos os outros pecados porque nós cometemos o primeiro, que é justamente amar a Deus. Como eu tenho dito aqui a vocês com muita insistência, não é? Nós temos que pedir ao nosso Senhor, porque sozinho não podemos. Ele diz isso em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Temos que constantemente, nós que somos extremamente frágeis, em todos os sentidos, extremamente fracos, nós temos que pedir em oração, e sobretudo na liturgia eucarística, na missa, constantemente a Deus a graça de amá-lo, a graça de colocar o afeto por Ele, a amizade com Ele, o amor a Ele no centro da nossa vida. Se nós cremos, o amor a Deus deve ser a realidade mais cara da nossa vida. Por quê, Padre Sérgio? Porque se eu peço a Deus graças e mais graças para amá-lo e colocar o seu amor no centro da nossa vida, todos nós, se temos fé, indistintamente, mais e mais seremos tomados por esse amor de Deus, seremos cada vez mais robustecidos, fortalecidos por esse amor de Deus e, consequentemente, não é, sendo mais e mais tomado, robustecido, fortalecido pelo amor de Deus, nós teremos a capacidade, como diz São Paulo, naquele hino que nós gostamos, da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, aquele hino à caridade, belíssimo. Ali tem aquele verso onde o apóstolo Paulo diz assim: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo perdoa. E ele conclui dizendo: o amor tudo suporta. O amor que tudo suporta. Eu preciso dizer isso a vocês com toda generosidade, porque eu preciso ensinar a vocês e também a mim. O amor que tudo suporta não é somente o amor dos amigos. É claro que o amor dos amigos tem o seu lugar. O amor que tudo suporta não é o amor dos esposos. Que esse amor tem o seu lugar. O amor que tudo suporta não é o amor dos pais e filhos. É claro que esse amor tem o seu lugar. O amor que tudo suporta, eu tenho mãe, não é o amor de mãe. É claro que o amor de mãe tem também o seu lugar. Ninguém está desconsiderando ou jogando fora. Mas o amor que tudo suporta é Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. O apóstolo diz o quê? Deus é amor. Deus carita est. Deus é amor. O amor que tudo suporta é o próprio Deus. É por isso que nós temos que pedir a Deus graças e mais graças para amá-lo. Porque se eu amar a Deus, se eu me deixar tomar pelo amor de Deus, eu terei força para me fortalecer em vista de tudo. Por exemplo, um exemplo bem simples e bem concreto, não é? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou detestar, essa é a palavra, eu vou detestar, eu vou odiar tudo
que não me leva a esse amor e, consequentemente, me afasta desse amor. Se eu amo a Deus, se eu me deixo tomar pelo amor dele, eu vou amar tudo que diz respeito a ele e me leva a ele. E tudo que não me leva a ele, eu vou rechaçar. Tudo que não me leva a ele, eu vou rejeitar. Por quê? Porque o que não me leva a Deus, consequentemente, não é útil, não é bom para a minha vida, para a minha alegria, para a minha paz. E se eu tenho fé, não é bom, não é útil para a minha salvação eterna. É por isso que o amor a Deus deve estar no centro de tudo. Não é? Nosso Senhor pede no Evangelho, não é, que nós amemos o próximo. Não é? Como é que nós podemos amar o próximo? Quando o próximo é generoso conosco, quando o próximo é simpático conosco, quando o próximo é bondoso conosco, quando o próximo não é para nós nenhum tipo de obstáculo ou empecilho para qualquer coisa, é até muito simples nós também sermos para com ele igualmente simpático, generoso, bondoso, agradável, amoroso. Mas quando aquela pessoa de alguma maneira é insuportável, quando aquela pessoa de alguma maneira se torna para mim uma pedra no meu caminho, não é? Aquela pessoa se torna para mim um obstáculo, podemos até dizer insuportável. Como, Padre Sérgio, obedecer os mandamentos de Nosso Senhor? Como obedecer a Deus que manda amá-lo? Só podemos fazer isso colocando entre mim e ele o amor a Deus e amá-lo, não no nosso amor, porque não conseguiremos, mas amá-lo no amor de Deus em nós. Por quê? Porque o amor, que é o próprio Deus, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa, tudo suporta. Então, quando Nosso Senhor, Evangelho de ontem, ele entra no templo e ele expulsa aqueles homens que não estavam compreendendo o sentido, a finalidade do templo, da casa de Deus, que é adorar a Deus, que é querer as coisas de Deus. Nosso Senhor, ele está tomado por esse amor, não é? Ele está tomado por esse amor. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 6, diz que Deus, o Senhor, ele educa, ele corrige aqueles quem ele o ama. Ele educa, ele corrige. Por isso ele toma um chicote e começa a dispersar o povo dali, para que o povo o quê, Padre Sérgio? Ele não quer que o povo vá embora. Ele tem aquela atitude para que o povo se emende, para que o povo se eduque, para que o povo se corrija e entenda o que é as coisas de Deus, o que é o templo, o que é o verdadeiro amor a Deus. Pois bem, o Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho de ontem. E o Evangelho de hoje começa dizendo: enquanto Jesus estava andando no templo, os sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, vejam, sacerdotes, mestres da lei e anciãos eram autoridades religiosas do judaísmo. Eram também autoridades também civis, não é? Eles eram reconhecidos pela população, não é? Mas por causa da autoridade religiosa que eles tinham. Tanto os sumos sacerdotes como os mestres da lei, os fariseus e os anciãos, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para isso? Não é? Que coisas eles estão se referindo? O que Jesus tinha feito, Evangelho de ontem, ou seja, expulsado aqueles homens do templo porque estavam tratando a casa de Deus de maneira totalmente inconveniente e totalmente incorreta. É por isso que, de maneira, estou dando um exemplo bem simples, bem banais,
É por isso que, de vez em quando, eu chamo aqui a atenção de vocês para a nossa postura na igreja, para a nossa postura na celebração da missa. Aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar de contemplar a Deus, aqui é um lugar onde eu venho para glorificar a Deus, aqui é um lugar onde eu venho para progredir, se eu tenho fé, na vida espiritual. Não é a igreja, sobretudo no momento do culto, conversa lá fora, no corredor. Aliás, até lá fora, quando estão conversando na porta da igreja, de certa maneira me incomoda, não é? Porque a gente pensa que não, mas consciente ou inconscientemente, não é? Isso revela o que hoje é muito forte, uma grande falta de respeito pelo sagrado, uma grande falta de respeito pelo espiritual, porque nós tratamos todos os ambientes da mesma maneira, não é? E não pode ser assim, não é? Aqui é o templo, aqui é o lugar de adorar a Deus, aqui é o lugar onde eu venho para glorificar a Deus, para dar a Deus a minha gratidão, para querer as coisas de Deus. Então eles perguntam ao Nosso Senhor: com que autoridade você expulsa as pessoas do templo? Com que autoridade você chama o templo de casa de seu pai? Com que autoridade você diz que nós transformamos esse lugar de oração em um lugar de adorar os homens, em um lugar de culto aos homens, em um convívio onde os mandamentos de Deus não são obedecidos? Com que autoridade você faz isso? Nosso Senhor, evidentemente, não responde. Ele responde com uma outra pergunta, falando de João Batista, se o batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens, não é? E eles, no entanto, eles não são capazes de responder. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, essa pergunta dos chefes judaicos, dos sumos sacerdotes, dos mestres, dos anciãos: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Revela algo que é muito presente hoje em todos nós, que, escute o que eu vou dizer, em todos nós, que podemos não ter fé, aí eu não posso julgar, porque é fórum íntimo, e fórum íntimo é só a pessoa e Deus. Eu posso julgar aquilo que está fora, não é? Mas muitos de nós confundimos fé com sentimento religioso. Muitos de nós confundimos fé com sentimento religioso. Muitos de nós. São duas coisas diferentes. A fé, não é um dom de Deus na alma, leva a uma vida de amor a Deus e, consequentemente, uma vida de amor a Deus, onde eu luto contra tudo aquilo que não me leva a Deus, que não diz respeito a Deus. O sentimento religioso, eu posso ter o sentimento religioso, e eu preciso dizer isso, e ter a vida que eu quiser. Aí uma vida pouco virtuosa, uma vida habituada àquilo que nós chamamos de pecados veniais e também pecados mortais. Pecados veniais são esses pecados do dia a dia que nós cometemos e achamos que é normal, não é? As mentirinhas que a gente fala, não é? Não, foi mentira pequena, mentira boba, não é? Mas se a gente for repetindo aquilo, repetindo, do ponto de vista espiritual, é o que a igreja, é o que a nossa fé católica ensina, aquilo vai reduzindo, sem que eu perceba, a minha amizade com Deus, a minha intimidade com Deus, o meu amor a Deus. E esses pecados leves, eles vão se tornando, à medida que eles vão se avolumando e vão se tornando hábito, eles vão também se tornando pecados mortais. Os pecados mortais são todos os pecados
que ferem os 10 mandamentos. E se eu cometo um daqueles pecados, 10 mandamentos, e sinceramente não peço perdão a Deus, do ponto de vista da fé, não é? Eu rompo a minha amizade com Deus, não é? Então, na pergunta dos fariseus, está expresso isso, não é? Uma fé que é mais sentimento religioso. Por quê, Padre Sérgio? Porque quando Nosso Senhor toma o chicote e expulsa eles do templo, porque não estavam tratando a casa de Deus como a casa de Deus devia ser tratada, Nosso Senhor, que nos ama, que sabe o que é o melhor para nós, que quer nos educar no amor dele e no amor a ele, não é? Nosso Senhor diz àqueles homens que os esquemas deles, essa é a palavra, os esquemas, a medida de fé deles, o modo como eles estavam vivendo a fé, a religião, o amor a Deus, era profundamente insuficiente e também deficiente. Vou usar um exemplo mais concreto para a gente entender. No final das contas, não era eles que se dobravam a Deus, mas eles fizeram com que Deus se dobrasse a eles. E aí não tem mais fé. Isso aí é fé criada por mim. Vou dizer a vocês com toda tranquilidade, é um falso amor. É o falso amor a Deus. Por quê, Padre Sérgio? Não é mais Deus que me transforma. Não é mais eu que devo ser de Deus. Agora é Deus que é meu. A gente tem que tomar cuidado, não é? Às vezes com essa expressão, não é? Essas expressões que a gente usa no dia a dia, não é? Eu tomo posse, por exemplo, não sei o quê. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, não é? Porque revela isso. Muitos de nós hoje, não é? Temos um Deus que se adequa a nós. É um Deus que não dá mais as cartas. Sou eu que dou as cartas. Não é? É uma fé deficiente, insuficiente. Ou seja, não é? Eu dobro Deus até a mim. E Deus se torna um capricho meu. É isso que esses homens fazem com a fé. A fé se torna um capricho. Deus é reduzido aos esquemas e ao tamanho deles. E é claro que esse Deus, ele não existe. Esse Deus é uma criação. E é claro que esse Deus, ele não pode, na hora mais terrível, ele não pode sustentar. Por quê, Padre Sérgio? Porque é um Deus segundo a minha semelhança. E não mais eu sou semelhante a Ele, mas eu criei um Deus segundo a minha semelhança. Vejam, o sentimento religioso faz isso. A fé não. O sentimento religioso faz isso. Não é? Não posso jogar fora o íntimo, né? Fora o íntimo é o que está dentro do coração. Não posso jogar fora o íntimo, não é? E vocês sabem, não é? Que eu não sou muito dado a essa questão de internet, essas coisas. Não sou muito dado a essas coisas, apesar de ter estudado muito e apesar de... utilizo quando necessário. Por exemplo, vocês sabem que eu sou professor na universidade, então, para dar aula, evidentemente que eu utilizo esses recursos todos, mas não perco meu tempo no dia a dia, não é com horas e horas
no celular, na internet, vendo isso, vendo aquilo. Eu prefiro ler, não é? Ler um bom livro, não é? Ou assistir algum programa que de alguma maneira vai me educar e despertar em mim virtudes e elevar minha alma para Deus. Mas de vez em quando a gente vê essas bobagens na internet e é curioso, né? Porque tem esses vídeos, não estou julgando fora o íntimo, fora o externo, mas tem esses vídeos de assaltantes, de bandidos, de pessoas desonestas, que ao mesmo tempo que eles falam do crime com uma naturalidade, eles também dizem assim, tipo, desculpe a expressão, família, fica aí com Deus, viu? Deus no comando, não é? Deus é... Vocês já viram isso? E aí eu fico impressionado como essas coisas, elas são ditas como coisas escusas, totalmente desvirtuosas, e coisas generosas são ditas com a mesma naturalidade. Por quê? Porque nós perdemos o sentido do certo e do errado e criamos, por conta disso, uma ideia também de falsa misericórdia e criamos também uma ideia de falsa fé. A falsa fé é o sentimento religioso, ou seja, você pode dizer, eu creio, você pode dizer, me desculpe o exemplo, um bom homem pode dizer assim, padre, eu tenho muita fé, mas o meu problema, padre, são as mulheres. Não, meu filho, se você tem muita fé, e você ama a Deus, e você ama a sua esposa, as outras mulheres não podem ser um problema para você. Você tem que lutar, se você é fraco, se você... pai, você sabe é homem. Não, isso aí não é ser homem. Ser homem é se você tem uma esposa, e você ama a Deus, você ser fiel a ela. A fraqueza, os maus desejos, os maus sentimentos, eu vou lutar contra ela. Mas isso, eu estou dando exemplos aqui mais sérios, mas isso vale para o cotidiano, isso vale para um olhar, isso vale para um sentimento que eu tenha, isso vale para algo que eu trago ou que guardo no meu coração e que não é virtuoso e que não me leva a Deus e que chega até a ser um empecilho para a minha vida humana, e se eu tenho fé, um empecilho também para a minha vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque se eu tenho fé e eu amo a Deus com todo desafio, e a fé nos desafia, se tem uma realidade que nos desafia, se chama fé. Então, se eu tenho fé e amo a Deus, eu preciso me deixar ser desafiado pela fé. E ser desafiado pela fé é viver não de si, mas é viver do amor a Deus. Repito, do amor que tudo suporta, do amor que tudo crê e do amor que tudo espera. Por quê? Porque é o amor de Deus. De maneira assim bem concreta, para terminar essa pregação simples de hoje, de maneira bem concreta, eu pessoalmente, dou um exemplo, pessoalmente eu estou vivendo uma situação dura na minha vida. Então, eu tenho fé. Então, eu vou pedir a Deus o quê? Senhor, me dá a graça de nessa situação não esmorecer. Senhor, me dá a graça de não me irritar nessa situação. Me dá a graça de não me voltar contra Ti. Me dá a graça, Senhor, nessa situação, de amá-lo e de ser fiel a Ti. Eu estou vivendo um problema na minha família. O caminho não é o desespero. O caminho não é simplesmente, ainda que eu tenha culpa ou alguém tenha culpa, o caminho não é atirar pedra em si mesmo ou nos outros, culpando-se e culpando-se os outros. Mas o melhor caminho é pedir a Deus a graça de amá-lo, é pedir a Deus a graça de ser fiel a Ele. E no amor a Ele, na fidelidade a Ele, vamos encontrar direção, vamos encontrar orientação.
eu estou vivendo um problema com meu filho. Da mesma maneira, eu não vou esmorecer, eu não vou entregar os pontos. Senhor, me dá a graça de amá-lo, me dá a graça de colocá-lo no centro dessa situação. E assim, consequentemente, eu estou vivendo um problema financeiro, eu perdi o trabalho, eu estou com muito débito. O caminho nunca é o desespero e muito menos meios escusos, meios desvirtuados. Mas para nós que temos fé, o caminho é sempre amar a Deus e colocá-lo no centro. Isso vale para tudo. Eu perdi alguém muito querido, não é? A tristeza deve ser respeitada, a dor deve ser respeitada, o choro deve ser respeitado. Porém, existe algo mais forte do que o choro, do que a tristeza, do que a dor e até mesmo do que a morte, que é o amor a Deus. Hoje é sábado, meus irmãos e minhas irmãs, e todo sábado a igreja, a tradição de 2000 anos, a igreja recorda a memória de Nossa Senhora. Hoje vamos pedir para nós que o Senhor nos dê a mesma graça que concedeu à Virgem Maria. Hoje, sobretudo, que o Senhor nos dê um doce coração, como foi doce o coração da Virgem Maria, para que nós, como ela, em tudo possamos amar a Deus, colocar Deus no centro e assim em Deus, na fé em Deus, manter-se firme e seguro diante de toda e qualquer circunstância, diante de toda e qualquer situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.